Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas, a gente segue nas ordens de insetos aquáticos, que é o grande foco do nosso biomonitoramento. Ordem Hemiptera, na etimologia da palavra do grego heme é meia, ptera asa, seriam como se fosse meia asa, na verdade isso é uma característica de todos os percevejos, tanto os aquáticos quanto os terrestres, né? Que é uma asa que ela é rígida na parte superior e mais maleável na parte inferior. Por isso que chama de meia asa, mas na verdade eles não têm meia asa, não. São os percevejos aquáticos. Como característica geral desse grupo, né, acho que é um organismo comum aos voluntários, principalmente os percevejos terrestres, né, os aquáticos talvez eles já possam ter vistos. Esses são os organismos que ficam sobre a tensão superficial da água, eles ficam sempre sobre a lâmina d'água. Eles apresentam um aparelho bucal tipo sugador-picador, né, então eles têm como se fosse um bico, um grande canudo pontudo, que é esse aparelho bucal, que é como o dos mosquitos também adultos, tá? Também apresentam esse aparelho picador-sugador. Eles possuem patas que têm bastante habilidade, eles conseguem cavar, nadar, agarrar, capturar, né? Como patas utilizam como patas raptoriais, patinar na água. Esses organismos que patinam na água, que são esses que vivem sobre a lâmina d'água, né? Geralmente eles têm uns tufos de pelo bem na extremidade da pata, que é o que eles utilizam tanto para auxiliar, né, a ficar, se manter na superfície boiando, quanto no deslizamento, né, em cima dessa tensão superficial da água. Eles, em geral, são aqueles organismos que vão respirar ou pela bolha de ar que eles carregam, ou por sifão respiratório, então eles respiram oxigênio atmosférico mesmo, tá? Muitas vezes, né, essa bolha de ar a gente consegue observar, né, a olho nu, ele descendo com essa bolinha no ventre, bonitinho, e também porque eles respiram o oxigênio atmosférico, né, eles são organismos que estão sempre na parte superior da água, eles têm que vir constantemente à superfície quando eles não estão já na superfície boiando, tá? São organismos que eles se encontram geralmente na área de remanso, né, nas áreas mais calmas do rio, da corredeira, quando junta aquele cantinho de água que não se movimenta muito, geralmente é ali que a gente vai encontrar esses organismos sobre a lâmina d'água. Eles estão relacionados a todo tipo de ambiente, menos os muito impactados, que geralmente, né, a lâmina d'água também é muito poluída, desce muito sedimento, às vezes tem espuma, né? Então isso são ambientes que eles não conseguem resistir. Mas se a lâmina da água for limpa, mesmo que o fundo, né, seja impactado, o restante da água, eles ainda conseguem sobreviver nesses ambientes. Como eles também não dependem do oxigênio dissolvido na água, né? Eles vão tanto do ambiente impactado até o ambiente íntegro. A ordem Coleóptera, né, do grego cóleo é estojo, ptera é asa, é referência aos organismos adultos, né, que tem aquele primeiro par de asas que se chama élitro, bem rígido, né, que serve inclusive para proteger o organismo. São os besouros, é a ordem mais abundante em números de espécies, são os organismos mais abundantes que a gente vai encontrar em todos os trechos de rio, né, principalmente mais abundante nos ambientes intermediários e impactados. A gente às vezes encontra também organismos adultos, tá? Tanto larvas quanto organismos adultos a gente encontra no ambiente aquático. Os organismos adultos, eles têm o aparelho bucal que é mastigador, são organismos mastigadores, né? Mastigam folhas, pedaços de galho, detritos mesmo que encontram na água. As larvas respiram através de brânquias, algumas delas têm sifão ou podem perfurar vegetais para sugar o ar de plantas aquáticas, são menos abundantes, a grande maioria deles respiram através de brânquias, que vão estar situadas no final do abdômen, numa aberturazinha, num opérculo, por onde essas brânquias saem, como se fossem uns pelinhos. E os adultos também podem respirar, assim como os hemípteras, por essas bolhas de ar que eles botam na região ventral e conseguem mergulhar carregando essas bolhas de ar. Eu vou mostrar mais imagens para vocês nas aulas, né? Essa é uma das famílias que a gente encontra de larva.
é geralmente a mais abundante. Ela possui os 6 pares de patas. Essas larvas de coleóptera muitas vezes são fáceis de confundir com as de díptera. Só que a grande diferença entre as larvas de coleóptera e as larvas de díptera é porque as larvas de díptera não têm pata. E as de coleóptera sempre vão apresentar já as 6 patas na fase de larva. A ordem Megaloptera, na etimologia da palavra mega, grande, ptera, asa, são organismos que são característicos por apresentarem grandes asas, né, na fase adulta, mas também os megalópteras são os maiores insetos aquáticos que a gente encontra no biomonitoramento. Eles são enormes, podem chegar a 12 centímetros, são predadores também, são grandes predadores, possuem um aparelho bucal mastigador, podem se alimentar de outros insetos aquáticos, de pequenos peixes, de minhocas aquáticas, ou seja, eles já podem se alimentar de organismos de maior porte, né, porque eles também são grandes. Eles respiram por brânquias no abdômen, o abdômen dele é revestido por esses pelos branquiais pelos quais eles respiram, e são organismos que estão relacionados a ambientes íntegros. Eles não se encontram já no ambiente intermediário, a gente não encontra megalóptera. Eles dependem de uma riqueza de oxigênio alta, de uma abundância de oxigênio grande na água, para que eles possam sobreviver. Então, eles estão sempre presentes em ambiente íntegro. Eles não são organismos fáceis de encontrar no biomonitoramento, mas a gente encontra também, sempre relacionada às áreas, geralmente as áreas de nascente, as áreas dentro de parque nacional, são os locais que a gente encontra de realmente mínimo impacto. É isso, semana que vem a gente vê a nossa última aula sobre os grupos, sobre as ordens específicas, e a gente entra então nas práticas de campo.